Explica pra gente de hoje, falando sobre um assunto que atinge aí a mais de 66 mil famílias, quer dizer, 66 mil pessoas que estão numa situação complicada. Professor Francisco Rosário, primeiro, boa tarde, seja bem-vindo aqui ao nosso Fenômeno Fica Alerta, estava de férias, saudade da gente bater aquele papo legal. Muito bem. O que tem acontecido? Essas dívidas têm a ver com a pandemia que nós vivemos, tem a ver com a situação que nós estamos vivendo de inflação e de preços galopantes na cesta básica. O que tem acontecido? Então nos explique. Boa tarde. Boa tarde, Wilson. Boa tarde a todos e a todas e seja bem-vindo você também. Obrigado. Né? Wilson, é o seguinte, em economia não é um fator, não é um fenômeno apenas que explica cada situação que a gente vai analisar. Então, para simplificar, é tudo junto e misturado. Você tem aí o rescaldo da pandemia no sentido dos empregos, né? O emprego, a gente teve aí uma evaporação dos empregos e os que voltaram pós-pandemia, apesar dos números estarem dizendo, tem só 9% da população, que é muita gente, a gente já chegou aí perto de 5%, de desemprego, só que 9%, a gente já chegou a 14%, né? Aí caiu, mas há algum tempo atrás a gente bateu 5%. Mas qual é o problema dos 9% hoje? É que a renda, o salário desse pessoal é bem menor do que os empregos anteriores. Então, quem conseguiu emprego, conseguiu com salário menor. Ganhava, por exemplo, 3 mil, na época ficou desempregado, voltou ao mercado de trabalho, mas recebendo R$ 1.500, R$ 1.800, né? Você tem ou a metade do que recebia. Esse problema, você tem também, as pessoas não trabalham, tem carteira assinada, mas não trabalham a semana inteira, né? O período integral recebe menos ainda, e ainda a inflação que corrói a renda, mesmo que você ganhe mais, mas os preços estão subindo. Então, você junta tudo, os juros, as pessoas se endividaram muito em cartão de crédito e cheque especial na época da pandemia, sem emprego. Só que os juros entram numa bola de neve e agora está todo mundo com a corda no pescoço. Que coisa, hein? Então, você junta tudo isso e a gente tem essa situação que no Brasil, aqui dá em torno de 20% das famílias, numa condição de dificuldade de pagamento, no Brasil dá 30%, quando a gente soma. Tem situações piores que a de Alagoas. Caramba, exato, porque aqui é menor, né? O pessoal, menos gente e tal, aí você termina, né? Mas a situação não está fácil. Né? Quando a gente vai ver nas entrelinhas da economia, não está simples. Não está fácil mesmo, não. A coisa está feia. Vamos fazer o seguinte, vamos saber quem quer participar desse papo com a gente aqui. Não explica para a gente com o professor Francisco Rosário. Vamos ver quem faz a primeira pergunta para o professor Francisco Rosário. É o Augusto Bezerra, da Pitanguinha. Ele pergunta, professor, o que fazer quando o meu salário é menor que minhas contas? É a grande maioria. A maioria, né? O salário que sobra mês, né? Você termina antes. O salário acaba antes de terminar o mês. Então, o mês sobra e seu salário falta. Na verdade, quando você está numa condição dessa, tem que começar a cortar supérfluo, né? Tem coisas que, infelizmente, a gente acha que não é supérfluo, mas termina sendo e às vezes, algum lazer, principalmente essas coisas, né? E, por último, comida. Você ficar no básico do básico, é comida, luz, água para sobreviver. Exatamente. E o resto tem que ser cortado. Tem que cortado, Tudo que for extra, que você vê agregando no seu estilo de vida nos últimos anos, você vai ter que repensar nisso e sair cortando para poder Isso você tentar... tem um problema seríssimo de questões emocionais, né? Sim, claro. Estresse. Claro. E isso tem causado muitos problemas para muitas Claro, famílias. a questão das classes sociais que a gente está vendo que a classe média está sendo espremida cada vez mais, né? Ela tem diminuído, muita gente está caindo de condição social por conta desse aperto que a gente está vivendo agora. Agora não, que já vem se arrastando e o que a gente está vivendo é o que não se conseguiu resolver, né? Entendi. Vamos torcer que a gente melhore, pelo amor de Deus. Vamos ver então quem faz a segunda pergunta agora para o professor Francisco Rosário. É a Valéria Santos, lá da Jaqueira. Ela pergunta o seguinte, professor, parcelar as dívidas pode ajudar a reduzir os gastos? Pode. Não reduzir gasto, mas reduzir dívida. Veja bem, o que é que a gente faz? O gasto você tem que reduzir cortando mesmo. Não tem gasto, custo é igual unha. Todo dia você tem que cortar porque ela cresce, né? Então, a mesma coisa, não tem para onde. Agora, parcelar dívidas.
Parcelar a dívida, primeiro, o credor sempre vai querer negociar com você. Outra questão importante é que você trava o juros sobre juros. Às vezes você negocia um valor fixo e ele vai ali até o final. Outra questão importante é você, que a gente chama em economia, de alongar o perfil da dívida. Ou seja, você tem uma dívida em 12 parcelas, que está lhe sufocando de R$200. Está lhe sufocando, aí você vai negociar para essa dívida ficar uma parcela um pouco menor, lembrando que vai ter juros aí incorrendo, vai aumentar o volume, o montante da dívida aumenta, mas no curto prazo você pode negociar uma parcela menor. Que não compromete o seu orçamento. Exatamente. E, paralelo a isso, você vai buscar alternativa de sobrevivência. Quer dizer, não pode ficar com aquele emprego, só vai buscar outras coisas para complementar, para poder pagar essa dívida o mais rápido possível. Exatamente. E poder sobreviver. Hoje, de novo, eu sempre falo aqui, a gente está vivendo um momento que é difícil ter emprego fixo, em que você vai ter que desenvolver uma criatividade, mas essa criatividade, ela não é porque a pessoa é criativa e iluminada, não. Ela pode estudar, existem alternativas de estudo gratuito, seja pela internet, seja aqui no estado, várias instituições ofertam condições para você se capacitar e aí sim gerar uma renda extra para salvar você dessa situação que está afligindo aí um monte de gente, né? Difícil, professor, não está fácil não. Para toda e qualquer família está difícil, né? Claro que para a classe média fica numa situação terrível. Ela quer chegar até o topo, né? Tenta escalar com uma dificuldade grande, somente nas redes sociais, que eles tentam muito, enfim. E depois não quer ficar na classe C, não quer empobrecer. Então ela fica nessa prensa espremida, terrível. Uma brincadeira que costumam dizer é que a classe média parece o rico, só que não tem o dinheiro, né? Só falta isso. Entendi. Quer ter todas as ondas de pompa, mas não tem como pagar. Não tem como pagar. E aí fica difícil. Eu ando muito de bicicleta, Will. Só para você ter ideia, eu faço minhas coisas tudo de bicicleta para me livrar desse trânsito maravilhoso que a gente vive em Maceió, mas também gasosa, né? Lógico. O combustível. Cara, o que o povo olha de cara feia para mim quando eu paro por conta de preconceito. Simples isso, simplesmente isso. De bicicleta tem porque eu estou andando... Tenho. Mas é a ideia da classe média. Entendi. Né? Igual ao rico. Talvez a pessoa que está reclamando de você ali com preconceito está mais batendo as bielas, liso, batendo, mas não quer andar de Exatamente. bicicleta, quer ir de carro e tal. Enfim. São essas questões que eu falo, quando você vai cortar seus gastos, você tem que se despir desses preconceitos. Questões culturais também, né? Você precisa acabar com isso, né? Você viu, o americano não tem essa frescura de jeito. O europeu não tem. De uma forma geral. E às vezes as pessoas que olham para mim atravessadas são exatamente aquelas que chegam na Europa, que maravilha, que coisa bonita. Aí chega aqui, anda... Compra roupa lá, inclusive, no brechó. No brechó, diz que comprou no outlet. No outlet, aqui que tem preconceito e tudo mais, enfim. Exatamente, mas é isso. Precisamos mudar essa cultura, né? Mas é esse o momento. A Europa riquíssima, maravilhosa e faz tudo como tem que ser feito, que a gente devia seguir. A gente devia imitar as coisas boas, né? Mas a gente quer imitar, só comprar um carro liso. Se endivida, que não pode. Carnê, se botar na mala, o carro capaz de virar para o contrário. Dorme 180 meses. Travesseiro de... Isso. E sem casa própria, mas tem um carro novo, zero, para poder se mostrar. Pronto, é exatamente isso. Os gastos extras. Como você pode sobreviver com o mínimo possível numa condição em que a economia não está favorecendo a você ter maior renda. Precisamos aprender na dor a mudança, a mudar essa cultura e essa visão. Professor Francisco Rosário, muito importante a gente debater esses assuntos aqui para a gente poder acordar as pessoas e as pessoas entenderem que tem caminhos que são espinhosos, sim, mas há soluções. É só você querer. E resolver um problema desse é mais gostoso e você se torna mais vitorioso do que morrer com dívida e estar preocupado, sem dormir. O cara batendo na porta. Melhor entregar o carro, fazer alguma coisa, negociar tal e ter a sua tranquilidade. Dentro daquele limite que você pode. Até a cabeça ficar melhor para você ganhar mais dinheiro. Perfeito, muito bem, professor, sucesso. Um abraço grande. Quem quiser entrar em contato com o professor Francisco Rosário, coloca aqui o endereço, por favor, aqui, meu querido Ed Bigode. Cadê o Ed Bigode aí? Aqui, ó, @Chico Rosário _ Aqui embaixo. Muito bem. Aí, agora com você. Agora é aqui. Aê, aprendi.
Olha aí, o curso em Harvard, não é? Muito para fazer a posição correta. Aí as pessoas podem entrar em contato com o Podem. pode trazer também. Eu dou muita dica lá ultimamente, exatamente sobre como conseguir se virar nessa condição. O que é que você tem que prestar atenção para poder entregar um bom serviço e um negócio para ter uma renda A extra. pessoa pode sugerir assuntos a serem debatidos aqui. Claro, toda semana eu posto chamando as pessoas para colocar sugestões para que a gente traga para cá. Mais uma Mas vez, é isso. um abraço, grande sucesso, até a próxima, Francisco. Tchau, até a próxima. Francisco Rosário, aqui no nosso Explica Pra Gente, no nosso fenômeno Fica Alerta. Prestação de serviço pura para você. Tem coisas que às vezes você não é. Tem gente que dá, é chato ouvir isso, às vezes dizendo que eu faço isso, faço aquilo, mas é por isso. Tem gente que não quer ouvir o que é verdade, que vai melhorar a sua vida, cara. Escuta, humildade para ouvir e para crescer. Faça isso que vocês não vão se arrepender.